Cristo, de pedreira sábado à noite, e ver aqui o que tem, quais são as opções da lanchonete que tem por aqui. Não me apeteceram muito, então estou aqui gravando um vídeo. Lá, tá vendo? Lá é o cruzeiro, que fica distante esse tanto aí. Colocaram umas luzes vermelhas na cruz, achei engraçado. Aqui a matriz e a cidade, né, como um todo aqui, se espalhando para o pessoal vem aqui apreciar aqui a vista gostosa, muito vento, que é gostoso, apesar de estar frio, está relativamente frio hoje. E estou lendo um livro do Carl Jung, o psicólogo suíço, né, que já morreu faz tempo, foi discípulo do Freud, depois rompeu com Freud por causa da questão do inconsciente coletivo, que o Freud não acreditava nisso. Ele foi para uma pesquisa mais assim próxima do misticismo, quase uma coisa relacionada assim a oráculos, a zodíaco, I Ching, não assim exatamente validando, mas trazendo à tona por que esses métodos milenares eles funcionam, né? Porque se não funcionassem um pouco, já teriam caído em desuso, ninguém iria continuar fazendo. Então se existe essa permanência, é porque alguma pregnância existe, alguma probabilidade de dar certo acima do acaso existe, né? E ele tratava sobre isso também. Acho que isso foi o que de fato acabou afastando, né, Freud. E ele escreveu um livro que chama Resposta a Jó. Do livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da Bíblia. Dizem que foi escrito entre 600 a 300 anos antes de Cristo. E ele é meio contemporâneo dos Salmos, eu acho. Ezequiel também ele falou no livro, que é onde pela primeira vez ele é chamado de Filho do Homem, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? Que tem lá nos evangelhos que se refere a Jesus como Filho do Homem, depois Filho de Deus, depois Filho do Homem, Filho de Deus. E a primeira referência que tem disso é no livro de Ezequiel, que é chamado o tempo todo Ezequiel. É Deus, que é Yahweh, né, naquela época que era o nome, se refere ao respirar, o inspirar e expirar. Yahweh, como se fosse o sopro da vida, né? Pelo menos foi essa a explicação que eu vi em algum outro lugar. E o Yahweh vem lá falar com ele e tal, e dá as ordens lá do que ele tem que fazer o tempo todo. Filho do homem, faça isso. Filho do homem, faça tal coisa. Filho do homem. E quando você vê assim, fica até assim, fica demais até assim, fica... Não precisa o tempo todo, ele está estressando esse fato, filho do homem. E, enfim, o Jung tem uma explicação para isso, que para mim não cola muito, mas esse livro que ele escreveu, Resposta a Jó, é um livro que ele está escrito, pelo menos no prefácio lá, que de todos os livros que ele escreveu um monte. Uma vez ele declarou que uma carta para um amigo, alguma coisa, que ele escreveria, que ele gostaria de reescrever os livros, menos um, que é o Resposta a Jó, que para ele estava perfeito. Ele escreveu em 1950 alguma coisa, 50 e pouquinho. E é um livro interessante porque esse Jó, né, a história de Jó, que rapidamente é uma pessoa muito rica, poderosa, tal, bem sucedida, e aí Deus admira ele porque ele é um servo, o Yahweh, né? Admira muito e fala numa das reuniões lá no céu, que Satã também está presente. Ele fala: olha, você já viu esse meu servo Jó? Ele é sensacional, ele é devoto, ele faz tudo certo. Aí Satã fala que ele só faz isso porque
ele é abençoado, porque ele tem tudo. Aí Yahweh, não tem dúvida, fala, tá bom, então vamos tirar tudo dele. E morre filho, ele perde propriedade, roubam tudo que ele tem e tal. E ele continua pio, né? Ele continua servo fiel. E Yahweh vira para Satã e fala, olha, ele tirou tudo, ele continua. Aí Satã fala, você tirou tudo, mas não tirou a saúde? Ele continua saudável? Fala, tá bom, então vai lá e tira a saúde dele e só não mata, né? E aí o livro é em cima disso, dessa grande injustiça que é feita. E o Jung, ele considera uma grande injustiça. E ele tenta dar essa resposta a Jó que não veio. Porque o Jó fica pedindo uma explicação para Deus. E no final do livro, depois de 40 e tantos capítulos, são 43 capítulos do livro de Jó, aparece Deus lá, o Yahweh, né, para ele, e não vem dar explicação. Então ele fala assim, quem é você para ficar me questionando? Eu sou o cara que faz tudo aqui, fundação da terra. Onde é que estava você quando eu fiz o firmamento, quando eu separei as águas dos rios, da água das nuvens? Quando você estava? Você não é nada, sabe? Tipo assim, dá uma esculachada no Jó, né? Eu estou achando muito interessante esse livro, que ele faz um paralelo disso. E ele também se baseia em livros apócrifos, né, como o livro de Enoque, que é um livro muito maluco. Na verdade são 3 livros, pelo que eu ouvi falar, que fala sobre anjos, que são os observadores, né, em inglês é watchers. Eles ficam lá só olhando, e aí teve uma cisão no céu e 200 deles foram embora junto com o que acabou virando Lúcifer, né, o Satanás e tal. E que, eu não sei se está nesse livro de Enoque, mas o Jung fala, baseado em alguma dessas fontes, que Satanás é o filho de Deus, o filho mais velho, né? E Jesus seria o outro filho, o outro. Então o primeiro ele é evil, né? Ele é maligno, tem todas esses truques, essa maneira de seduzir, de persuadir, né? E o outro é depois o Messias que vem e tal, e é sacrificado como o Cordeiro de Deus, né? Aquela coisa. E isso tem uma correspondência com a história de Adão, que Adão também foi o primeiro homem, e dele vem o primeiro filho, que é o Caim, que também é maligno, né? Cheio de problemas, né? De ciúmes e tal, aquela coisa. E depois vem o Abel, que é o bom, né? Então existe uma correspondência entre Caim e Abel, e Satanás e Jesus, segundo o Jung, que eu achei muito interessante, que ele coloca isso, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então nada mais correto que também os defeitos, né? Que Deus é ciumento, ele é violento, ele tem arroubos de fúria, quer destruir tudo, quer inundar, quer matar afogada a humanidade inteira e tudo que tem, não só a humanidade dos animais também, menos o que está lá na Arca de Noé e tal. Então tem toda essa ambivalência, né? Essa esquizofrenia, na verdade, que está presente no homem também. E eu estava pensando nisso, né? Só para não ficar muito longo, que talvez seja o contrário do que se fala, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É o homem, a humanidade, que fez Deus à sua imagem e semelhança. E o Yahweh, que depois virou outros nomes, né? Tem diversos nomes ao longo. Depois de Jó, mudou completamente a maneira de Deus tratar as pessoas. Não teve mais acordos desses. Deus ficou mais quieto, e aí parece até que desapareceu, né? Como se ficasse só um observador, só vendo, né? E lidando de uma maneira muito mais, porque segundo Jung, Jó acabou vencendo Deus no fato dele ter sido moralmente superior a Deus, né? Jó não traiu, ele continua sendo fiel, ele continua fazendo tudo certo. E Deus que foi o que traiu, né? Porque Deus, ele colocou uma pena brutal, não serve que era perfeito, não serve que fazia tudo correto. Fazia tudo que Yahweh pedia, ele fazia, né? Direitinho. Todos os sacrifícios, todos os rituais, tudo era obedecido, até em excesso. Tem até uma parte lá do livro de Jó que fala que ele se adiantava, assim, caso algum filho tivesse feito alguma coisa errada, ele já fazia uma oferenda, ele já fazia o que deveria ser caso tivesse acontecido aquilo. Então é um negócio muito interessante, né? Então eu acho que na verdade talvez
essa projeção de uma figura antropocêntrica que cuida, que está aqui observando e que vem, que fala e que interage, é esse Deus. É uma projeção da humanidade. E aí que vem aquela frase que a voz do povo é a voz de Deus, que para mim casa com isso, né? Que é em latim, que é Vox Populi, Vox Deo, pelo que eu saiba, que foi usada pela primeira vez, aí foi registrada aí no século VIII, acho, tal de Elohim de York, mas na verdade está falando contra. Eu fui atrás do que ele falou. Ele falou, como o pessoal fala é a voz do povo, mas isso não é verdade, isso não é. Ele está questionando esse negócio. Mas eu acho que dentro desse conceito que se Deus é a imagem e semelhança da humanidade e ele passa a ser isso, então de fato a voz do povo é a voz de Deus, né? Queria só gravar essa conclusão. Então é isso. A molecada descendo, correndo o morro lá. Enfim, é isso. Bom final de semana aí. Bom, quando for visto isso, já foi o final de semana. Então, até a próxima filmagem.